Olá, o meu nome é Ada e este é o professor Dr. Felisberto. Nós estamos aqui para explicar o que é tecnopolítica, uma ciência que surgiu para tentar entender como as tecnologias digitais, principalmente as redes sociais, são usadas pelos poderosos para manipular indivíduos e conquistá-los politicamente. Entre os métodos da tecnopolítica estão as famosas fake news, mas antes, calma, para eu te explicar o que é tecnopolítica, eu preciso falar muito de comunismo, o bicho-papão de muita gente, e do pensamento do seu criador, Karl Marx. Não, eu não sou comunista, eu me identifico como liberal. Tão liberal que eu vivo de ensinar liberalismo econômico numa grande escola de negócios aqui em Paris, na França, um dos países que inventou o liberalismo. Quando eu era nova, eu era mais radical em defender o liberalismo, hoje eu sou mais moderada. Foi daí que surgiu o trocadilho com o nome do canal, Science Capybaras, as capivaras da ciência. Hoje eu não defendo mais o capitalismo a ferro e fogo, eu defendo capibarismo, um pouco mais de capivara na nossa economia. Por favor, deixe aquele like neste vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações toda vez que um vídeo novo for lançado, que eu vou te contar aqui a história do que é tecnopolítica, como ela afeta nossas vidas e o que Karl Marx e o comunismo têm a ver com isso. Tudo isso depois da nossa vinheta. Para Karl Marx, abre aspas, o conjunto de meios de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a base, infraestrutura concreta sobre a qual se constrói uma superestrutura jurídica e política, a qual corresponde a formas de consciência social determinadas. Fecha aspas. Marx escreveu isso em uma sociedade industrial no final do século XIX. A base da economia era a produção industrial nas fábricas. Hoje, nós não vivemos a mesma configuração. O conjunto das infraestruturas tecnológicas reinventou, de fato, o que são os meios de produção. Quer um exemplo? Big Techs. Grandes empresas de tecnologia, geralmente as mais influentes e dominantes no setor. Meta, ex-Facebook. O conglomerado de Elon Musk, SpaceX, Tesla, Neuralink, X, Amazon, Alphabet, o conglomerado da Google, Microsoft, Apple, OpenAI com seu famoso ChatGPT. Também empresas que você pode nunca ter ouvido falar, como a Palantir, líder global no campo de inteligência artificial e traçamento massificado de dados, principalmente para uso em aplicações militares. A Palantir foi protagonista no escândalo do Wikileaks. Outra empresa ainda mais confidencial e estratégica é a Anduril, no setor de defesa norte-americano. Sem esquecer da polêmica TikTok, que apesar de ser chinesa, tem um grande papel global e joga o seu jogo fora da China. Tá bom, cheguei aqui, listei um monte de empresas, eu sei, eu preciso voltar ao assunto inicial, Karl Marx, e os meios de produção. Mas antes de voltar no assunto, deixa eu te contar mais alguns conceitos. O primeiro é o de as Big Techs estão no meio de um projeto de tecnologia total. Tecnologia total é uma ideia de que a própria tecnologia por si só traz dentro de si um projeto político, ideológico, total em sua vontade de força e controle acima de qualquer limite. Este é o principal ponto de diferença com o pensamento de Karl Marx. Para Marx, os meios de produção estariam antes do sistema e por isso a luta de classe se constituiria a partir de uma luta pelo controle dos meios de produção. Quem controlasse os meios de produção controlaria o resto automaticamente.
No universo atual, onde a tecnologia total domina, os meios de produção controlados pelas Big Techs são muito mais do que uma base onde se assenta o sistema jurídico e político de uma sociedade. Esses meios de produção digital e tecnológicos são a totalidade absoluta de toda a infraestrutura material e imaterial. Esse tudo absoluto é o que é chamado de infrassistema. O infrassistema engloba o conjunto de ferramentas, infraestruturas, soluções de conectividade, de captação e de tratamento de bilhões de dados por meio de cabos submarinos, satélites, data centers, sistemas de informação, softwares, algoritmos de inteligência artificial, superprocessadores, etc. As Big Techs já estão também onipresentes e muito ativas em projetos de cabos submarinos encabeçados pela Alphabet e pela Meta, de satélites em órbita baixa, tais como a Starlink do Elon Musk e a Blue Origin do Jeff Bezos, e nos sistemas de informação de ciberdefesa, liderados pela Microsoft. Um detalhe bem específico: quando a gente fala da briga entre Big Techs e governos para dominar satélites no espaço e para explorar mineração em outros planetas, tecnicamente a gente está falando de astropolítica e não de tecnopolítica. Outro tema super interessante que o Paulo vai preparar um vídeo para vocês, astropolítica. Mas hoje o meu tema é tecnopolítica, então eu vou me concentrar nas relações entre Big Techs e países e como isso afeta a vida de pessoas comuns, colocando em risco a democracia. Marx definia a infraestrutura como o conjunto dos meios de produção dominados pelo grande capital. Mas as Big Techs não são apenas grandes empresas criadas pelo Big Money, pelo grande dinheiro. Não, as Big Techs não são atores do capitalismo como os outros. O papel da Google no capitalismo não pode ser comparado com o de uma empresa tradicional como a Volkswagen, por exemplo. A Google é muito mais poderosa do que a Volkswagen, de uma maneira que Marx não foi capaz de prever. Diferente de empresas tradicionais, as Big Techs não têm a infraestrutura. Elas são a própria infraestrutura. Elas são todo o infrassistema. A força e o poder das Big Techs são quase absolutos. E isso exige modificações na teoria marxista para o entendimento da realidade. Uma das maiores mudanças de paradigma do século XXI reside neste ponto: o papel das Big Techs como estranguladoras de um ponto de controle e de acesso a uma infraestrutura tecnológica sistêmica, dominando a economia mundial e as forças geopolíticas. Os CEOs de Big Techs frequentemente são recebidos por governantes e chefes de Estado com honras que anteriormente só eram reservadas a outros chefes de estados e governantes. Neste contexto, vem junto o conceito de Big States, os grandes estados. O Big State é um estado onipresente que nutre as Big Techs e se nutre delas e permite o funcionamento de tecnoforças mundiais. São Big States, pelo menos, os Estados Unidos e a China. O Big State não é um Estado liberal no sentido clássico do termo. Sem grandes surpresas, um Big State pode ser politicamente ultra-autoritário e economicamente ultraliberal ao mesmo tempo. Um Big State é um Estado que possui poder e força por meio de suas relações simbióticas com as Big Techs, usando a possibilidade dos microalvos, os conteúdos nas redes sociais mega personalizados para sua tia do Zap, tais como a produção industrializada de fake news para desestabilizar inimigos externos e internos, incentivando, por exemplo, a criação de grupos de extrema-direita, entre inúmeras outras ações político-militares possíveis por meio dessa tecnologia. Tudo isso pode nos jogar num abismo político, por meio de operações bem pensadas, bem arquitetadas, de cyberdesestabilização de um país inteiro, de uma sociedade inteira.
A gente se torna soldado de uma cyberguerra sem nem perceber. Essa nova economia gera riqueza a partir de nós, usuários. Ela é uma economia tecnológica, ao mesmo tempo massificada, porque quase todo mundo tem acesso, e ultra personalizada, porque recebemos conteúdos específicos que achamos ser do nosso interesse. Nesse sentido, massa e indivíduos estão numa relação de interdependência complexa, e aí é que surge esse novo termo, tecnopolítica. Tecnopolítica surgiu com os cientistas sociais norte-americanos em 2010 para designar o campo de estudos sobre os efeitos da entrada de tecnologias digitais, principalmente das redes sociais, para fim de conquista política de cidadãos. O campo de pesquisa da tecnopolítica é muito amplo e engloba questões tais como: quais as formas de poder que se articulam em torno das Big Techs? Como podemos entender os novos conflitos criados dentro do cyberespaço, nas cyberguerras ou new guerras, amplificados pela inteligência artificial? Como os Big States repartem o poder com as Big Techs? Quais são as fronteiras de poder entre eles? Onde começa e termina essas fronteiras de poder? Quais as estruturas democráticas que nós, como cidadãos, teremos que inventar para preservar nossas liberdades individuais? Quais os novos tipos de liberdade que nós precisamos inventar? Por exemplo, nos Estados Unidos já se discute a possibilidade do direito à liberdade cognitiva. A liberdade cognitiva seria o direito jurídico de manter protegida a nossa capacidade cognitiva diante da militarização das telas e mídias sociais. Seria mais ou menos o direito de eu não ser manipulada por meio de informações direcionadas a mim em caso de um conflito político ou militar, interno ou externo. Eu sei, foi muita informação nesse vídeo, mas é muito importante saber sobre tecnopolítica para se proteger contra manipulações e se concentrar em ações políticas efetivas que melhoram de fato as nossas vidas. Eu tirei essas informações do vídeo deste livro, Tecnopolítica, como a tecnologia está fazendo de nós soldados. Como a tecnologia está fazendo de nós soldados. Ele foi lançado em fevereiro de 2024 e eu estou gravando este vídeo em maio. Então ainda é super recente. Eu espero que ele seja traduzido para o português em breve. É um livro de uma doutora, Asma Mihala, do Laboratório de Antropologia Política de Esses, aqui em Paris. A doutora Mihala é uma consultora muito renomada mundialmente em tecnopolítica, aconselhando diversos governos e instituições. É um prazer estar na França agora, vendo tudo isso crescer, todas essas ideias florescendo. Sim, eu gosto muito de dizer que estou na França e sou muito grata por isso, este país que me deu e me dá tanto. Quero fazer mais vídeos detalhando o que é tecnopolítica e, quem sabe, discutindo cada capítulo, principalmente o papel da inteligência artificial e das criptomoedas em relação ao poder e à política. Lembrando que o Paulo já fez um vídeo super interessante explicando direitinho o que é inteligência artificial e como ela pode ser classificada em 4 categorias distantes. Se você se interessou pelo tema, assista o vídeo dele também. Aproveite e deixe o seu comentário sobre o que você achou do vídeo e como você gostaria que a gente falasse nos próximos vídeos. Se você chegou até aqui, muito obrigada. Por favor, lembre de deixar o seu like para fortalecer o nosso canal, se inscreva, ative o sininho para ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo. Até breve, au revoir!